Olá, está no ar mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o professor Diego Carlos Anella, doutor em Filosofia, professor do curso de Filosofia, do curso de Direito aqui da Unifra. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Cristiano. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui discutindo um tema que é bastante interessante, a relação entre filosofia e direito. Como o Diego então já adiantou, convidei o professor para conversarmos sobre a relação entre direito e filosofia, a importância desse discurso, dessa troca sempre constante e bastante antiga no mundo jurídico e no mundo da filosofia também, obviamente, e a importância disso em sala de aula e muito também, obviamente, nas questões de ordem prática do dia a dia do direito. Pois, Diego, o que é importante, então, dizer nesse primeiro momento sobre essa relação que já dura há bastante tempo, entre direito e filosofia? Aliás, eu ousaria dizer que o direito é filho da filosofia, né? Não haveria direito se não houvesse filosofia antes, obviamente. Já que você ressaltou esse tema histórico, essa relação histórica entre as duas áreas, filosofia e direito, acho que é importante mencionar da importância das duas áreas, o aspecto histórico das duas e também como a filosofia muitas vezes foi ensinada no direito, né? Acho que é bom mencionar, talvez, formação de diferentes professores ou então de diferentes mestres que lecionaram a filosofia no direito, que por muitas vezes vinham de uma formação basicamente de história da filosofia, né? Então, isso criou nos departamentos de direito uma maneira bastante típica, propícia de se ver a filosofia muito entendida como a sua história. E nos últimos anos, eu diria nas últimas 2 décadas, né, dos anos 90 do século passado para cá, essa relação ela começou a se modificar um pouco. Então, se começou a trabalhar muito mais temas de filosofia dentro dessa interface com o direito do que meramente história da filosofia. Embora dentro da história da filosofia você também consiga abordar temas de filosofia, mas sempre tendo como enfoque essa tradição histórica dos pensamentos e das ideias dos grandes pensadores. O desafio está justamente no entrelaçamento, entre filosofia e direito. Eu lembro há pouco tempo atrás, se falava de filosofia do direito. Hoje nós já falamos em filosofia no direito. E, na verdade, a mudança da expressão também revela a necessidade de se falar sobre isso, de se trabalhar esses conceitos filosóficos, que são conceitos de origem no discurso jurídico. Você traz um tema bastante interessante à tona agora, que é, por exemplo, aquilo que a filosofia mais pode oferecer ao direito, porque me parece que antes de se trabalhar essas relações, filosofia e direito, ou então filosofia do direito, ou então filosofia jurídica, ou então filosofia a maneira de expor essas relações, se deve se perguntar, eu como venho de uma área não jurídica, venho da filosofia, a minha pergunta original é essa: por que filosofia? O que o direito tem a, por exemplo, ganhar com a filosofia? Não olhando por um sentido puramente utilitarista da filosofia, porque aí eu acho que a gente teria muito a perder, não teria muito a ganhar, né? Mas o que se quer de fato com a filosofia? E o que a filosofia, no meu modo de perceber essa relação, o que ela tem a oferecer ao direito é um arcabouço conceitual extremamente rico, não só de conceitos, mas também de teorias, que podem ser muito profícuos para o trabalho do jurista. Eu acho que o grande desafio, inclusive em sala de aula, é conseguir incutir no aluno a necessidade dele se apropriar desse universo e não ficar só limitado a questões unicamente técnicas. Na verdade, quando isso acontece, é um preço que está se pagando. Não te parece que o direito ele ficou reduzido assim, dentro do seu próprio universo e na sua evolução ele acabou não trocando muita informação com outras ciências, inclusive com a própria filosofia, ainda que se fale em filosofia no direito há bastante tempo já? Sim, eu concordo com isso que você menciona. E eu acho que isso se deve um pouco ao fato de se acreditar em algumas sendas do próprio pensamento, né? Achar que o conhecimento técnico seria capaz de solucionar todos os problemas, né?
esquecendo muitas vezes de se olhar para a realidade concreta na qual o problema está envolvido, né? E também, não só o problema, né? Os próprios sujeitos estão envolvidos. Existe uma concepção fenomenológica aí, Uhum. que às vezes ela é deixada de lado no mundo jurídico, Uhum. que prefere se amparar em regras, em respostas pré-dadas, do que se colocar diante do fato concreto com toda a sua potencialidade. Uhum. Tu vê essa dificuldade também como um problema de absorção da filosofia pelo direito aí? É que eu percebo, na verdade, um problema de dois níveis. Eu acho que são coisas diferentes. Por um lado, você tem o nível fático da realidade, né, que me parece que não é o nível mais complexo de ser compreendido. E por um outro lado, você tem um nível que é um pouco mais elevado do que esse nível fático, que é o nível das normas, né? E aí é que se tem uma certa problemática maior, né? A justa posição desses dois níveis, como é que eles podem ser adequados, né? Claro que no mundo real a gente percebe que, sim, as coisas elas funcionam, existem regras, existe a interpretação dos fatos, a aplicação das regras, mas no nível da discussão, da teoria, a gente percebe uma certa dificuldade de justificação, né? Aí é que eu percebo a grande contribuição da filosofia para o direito, né? Na justificação, na definição, na clarificação dessas regras, ou então desses casos onde se procuram aplicar determinadas regras. Mas como é que tu trabalha isso em sala de aula, assim, até para o nosso telespectador que está nos ouvindo e nos vendo, ele está pensando, tá, mas tudo bem, esse discurso é interessantíssimo e tal, né? Sim. Mas como é que tu realiza isso praticamente? Sempre registrando que isso é condição de possibilidade, né? Perfeito. Para se conseguir trabalhar, inclusive, profissionalmente com direito. Uhum. Em sala de aula, eu gosto muito de utilizar um método de um pensador americano chamado John Rawls, né, que ele escreveu uma obra chamada Uma Teoria da Justiça em 1971, e ele causou uma reviravolta no cenário político-filosófico do século passado e reinaugurou uma tradição e uma maneira de pensar a filosofia, a ética, questões políticas, jurídicas e mesmo econômicas da nossa sociedade. Esse método proposto por Rawls chama-se equilíbrio reflexivo, e o objetivo dele é única e exclusivamente produzir uma reflexão equilibrada ou então ponderada entre aquilo que é ideal, poderíamos dizer aquilo que é a teoria, o nível da teoria, e aquilo que é real, o nível da vida, o nível fático, né? Uma reflexão ponderada entre esses dois níveis, porque a pergunta básica que ele procura responder e que provocou depois a discussão com muitos outros teóricos, Habermas seria um dos autores que entraria nessa discussão, é como tornar as nossas sociedades mais justas, né? E aí a gente já está numa pergunta, ou então num tema muito específico, né? Lembrando que eu iniciei mencionando, por muito tempo, a filosofia foi ensinada no direito como história da filosofia, muito por uma influência de formação de professores e mestres que vinham de outra geração. Hoje já se pensa de uma outra maneira, né? Temas são muito mais ricos, muito mais propícios para esse tipo de reflexão, para a gente refletir, pensar e propor prognósticos e mesmo soluções para os nossos problemas concretos atuais. Então, este mecanismo do Rawls, chamado de equilíbrio reflexivo, é extremamente profícuo neste tipo de situação, né? O que eu vejo, assim, Diego, é que houve uma certa simplificação pelo direito de alguns conceitos filosóficos. Não sei se esse é foco da tua pesquisa, né? E se tu também acha que isso é importante. Mas eu vejo, por exemplo, assim, com a questão da verdade. Essa é uma palavra que é discutida há séculos na filosofia, né? Verdade. E o direito se resume a trabalhar com a questão da verdade de uma forma muito superficial. Se você for para os manuais de direito, por exemplo, né, eles repetem e repetem essas palavras e relacionam com outros institutos como se aquilo ali fosse, né, algo objetivo, algo totalmente compreensível dentro de um plano exegético, por exemplo, né? E quando, na verdade, existe uma discussão profunda no âmbito da própria filosofia, unicamente, né, pegando a questão da verdade como um exemplo privilegiado. Tu concordas com isso?
Tu achas que o direito, ele reduziu o discurso, que por vezes nasce lá na filosofia, né, como a verdade, por exemplo, Sim. e tentou transformar esse discurso como algo objetivável dentro do mundo jurídico? Tu visualizas isso também? Eu acho que isso é um pouco algumas características, né, de você tomar teorias como verdadeiras, discuti-las, porque pretensão de toda e qualquer teoria que se proponha como uma teoria aceita é de que ela seja verdadeira, válida, e usar às vezes este pretexto como forma de justificação me parece que fica um pouco num nível um tanto supérfluo, né, superficial, não aprofunda de fato as questões, não aprofunda os elementos ricos que devem ser investigados, mas fica num nível mais superficial, às vezes eu diria um nível mais técnico, porque o nível técnico às vezes ele é mais simplista, ele é mais fácil, você tem o domínio das regras, né? Você não precisa se envolver muito com a situação, né? É meramente uma questão de aplicação. E quando você acaba se envolvendo com situações mais concretas, como por exemplo, se eu fosse usar um exemplo aqui, multiculturalismo, né? Hoje nós vivemos uma sociedade que é extremamente plural, e a gente tem que ter muito cuidado com os valores e com as regras que estão a todo tempo sendo lançadas, né? E para que não se produza falsas interpretações ou então interpretações errôneas desses fatos, para que não se desenvolvam preconceitos, prejuízos a outros indivíduos. Então é importante ter um conhecimento mais aprofundado de todas essas relações. O grande problema, juridicamente falando, aí, é quando esses preconceitos, esses prejuízos contaminam principalmente o plano decisório, né? Negando aí uma espécie de autonomia do direito. O direito ele tem autonomia, a sua autonomia. E ele não pode ser corrompido pela moral, pela religião. Quando isso acontece, o Estado Democrático de Direito ele cede. Perfeito. E me parece que o estudo da filosofia ele é condição de possibilidade também para que o jurista, e principalmente quem decide, né, com poder decisório, ele tenha conhecimento da necessidade que ele tem de se desvencilhar desses prejuízos. Né? Isso é muito difícil, a gente sabe que é, mas o Estado exige isso. O Estado exige esse rompante, né, com os seus preconceitos próprios. Né? Então, e isso negaria, quando isso não acontece, isso acaba negando a autonomia do direito. Isso é um tema que se discute muito isso, hoje no mundo jurídico, né? E tem a ver, já adiantando aí o que eu pretendo discutir contigo no segundo bloco, a questão da subjetividade. E como isso aí nasce lá na filosofia. E como acaba contaminando o direito. Esse é um ponto extremamente importante, porque a filosofia aí ela vai produzir a oportunidade de você se desapegar desses preconceitos. Exatamente. Ela vai, através de diversos mecanismos, criar a possibilidade de fazer com que você observe, analise um problema, uma situação, de diversos ângulos nos quais você não é meramente o observador, quer dizer, fazendo a comparação aqui entre o filósofo e o cientista, né? O filósofo não é unicamente um cientista, ele é mais do que isso. É como se ele fizesse parte do próprio processo e colocasse em questão as suas próprias crenças. E aí, a partir daí, então, ele tem a possibilidade de se desapegar, né, de questionar os seus próprios valores e construir novos valores, né? E não permitir que valores de determinados grupos, como por exemplo valores religiosos ou então valores culturais, interfiram num ordenamento maior, como por exemplo o ordenamento jurídico de uma nação, né? Sem sombra de dúvida. Vamos fazer um breve intervalo? Sim. Está muito interessante essa conversa, né? Daqui a um pouco a gente retoma dessa linha, pode ser, Diego? Ótimo. Fique conosco, nós já retornamos. Olá, retornamos com o tema É Direito de hoje.
Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado, professor Diego Carlos Anella, já apresentei no primeiro bloco, professor doutor em Filosofia, professor dos cursos de graduação em Filosofia e Direito aqui da Unifra. Conversávamos ali no finalzinho do primeiro bloco, Diego, sobre, né, dei uma pincelada na questão da subjetividade, te provocando com isso. Tu acha que esse é um mal do mundo jurídico de hoje? E talvez isso justifique pelo fato de que o direito não conseguiu avançar no plano filosófico, não conseguiu romper com a filosofia da subjetividade ou com a metafísica. Não sei se tu quiser falar um pouco disso, eu acho que é interessante. Eu não sei se é um mal ou se não conseguiu romper, mas é um desafio, porque cada um de nós, cada um dos indivíduos é constituído de sua própria subjetividade, de seus próprios valores, das suas próprias crenças, né, que cada um recebe através do seu sistema da maneira como foi educada, da maneira como cresceu dentro de uma cultura. E se não se desenvolve uma criticidade, um pensamento autorreflexivo sobre os valores que rodeiam a nossa vida, é difícil de se desvencilhar dessa subjetividade, ou então de pelo menos fazer com que a própria subjetividade seja posta em questão. É importante, será que isso assume uma posição de destaque, vamos dizer assim, ali no racionalismo, né? Perfeito. Na filosofia do racionalismo. E isso, inegavelmente, contaminou o direito de uma forma extremamente contundente, né? Tem várias relações entre direito e filosofia racionalista em vários núcleos do direito. Por exemplo, voltando à questão da verdade ali, hoje existe uma relação umbilical, eu diria, e, né, isso a gente lê nos manuais, e é uma relação que às vezes joga o direito aí para trás um pouquinho, né, do que ele poderia alcançar, mas gera um problema aí até de interpretação, né? A influência da filosofia racionalista e do método, sempre. Ignorando que o direito é uma ciência da compreensão. Tu vê isso como um problema ou algo que não deixa de ser um problema, mas seja ser uma relação que o homem não conseguiu superar até hoje? Sim, eu acho que o problema que surge nessa interface aí que você descreve é um pouco o problema de você conseguir desvencilhar diferentes tipos de racionalidade. E adotar sempre o mesmo modo, o mesmo método de abordar, de trabalhar os problemas. Porque se existe aí uma relação entre diferentes maneiras de compreender, né, e eu acho que isso é possível, né, em algum momento se deve pelo menos produzir um consenso, né? As diferentes maneiras de abordar, produzir um consenso. O mesmo Habermas vai dizer mais tarde. Você mencionava a questão da verdade, né? O que é a verdade? A verdade é aquilo constituído através de diversos consensos, né? Quando diversos indivíduos conseguem chegar a um consenso. Isso para a teoria habermasiana, sim, né? Não para outros filósofos, aí tu perfeito, sabe melhor do que eu isso. Perfeito. Mas assim, a questão do sujeito e da coisa, né? Eu acho que são coisas que são importantes de trazer para o mundo jurídico também. Tu vê esse assujeitamento do objeto, da lei pelo jurista, tu consegue perceber isso como algo a ser ainda trabalhado no mundo jurídico? Por exemplo, do jurista sempre crer que a verdade está na lei e que ele não, né, a missão dele ali é reproduzir o texto, ele não consegue normar em cima do texto. E ele está, né, numa espécie de brete aí, intelectual, cognitivo em relação a isso. Tu não vê esse também como um problema crasso, inclusive, né, no que tange ao direito que sangra aí, né, o direito real, que acontece no fórum, fugindo um pouquinho do ambiente de sala de aula. Sim, eu acho que essa é uma outra questão bastante pertinente, né, que mostra um dos pontos fulcrais da relação entre filosofia e direito, que é o perceber essas peculiaridades, que às vezes a verdade, ela não está somente na lei. Às vezes pode ser que a verdade ela esteja naquele momento entre aquele que interpreta a lei e a própria lei, né? No fato, né? Na maneira como você vai lidar com uma determinada situação. Eu volto a frisar um ponto que eu mencionei no primeiro bloco, quando eu comentava do método do John Rawls. Quando Rawls propõe a sua teoria da justiça,
ele propõe este método do equilíbrio reflexivo como um método, enfim, um método de lidar com os problemas. Mas toda a obra, ela está composta de uma perspectiva procedimentalista, né? Trata-se de um processo, né? Um processo de produção de princípios de justiça que são capazes de orientar as decisões a ser tomadas no mundo real, né? E este processo, ele é puramente racional. Só que veja, aí é que está toda a dificuldade, acho que é isso que se conecta com o que você mencionava. Nós só conseguimos realizar este processo na medida em que nós somos conscientes dos nossos próprios preconceitos, né? Na medida em que os nossos preconceitos não interferem, porque às vezes isso pode acontecer não conscientemente, né? É algo tão enraizado no meu modo de ser, na cultura na qual eu vivo, que eu não me dou conta que este elemento está determinando o meu modo de agir. Agora é incrível, porque isso, na verdade, guarda uma relação direta ao fato de que o jurista, por tradição, e eu não estou aqui dizendo que essa tradição é autêntica, mas ele sempre foi colocado num pedestal de autoridade, né? Parece que ele sempre fala do alto do Monte Sinai, e o que ele fala ignorando às vezes o contexto e a própria ciência. Então, sabe, os juristas não gostam muito de ouvir isso, mas lamentavelmente isso tem uma relação lá no ambiente filosófico também. Tu concordas com isso? Eu concordo. Eu acho que tem que haver essa aproximação, né? Uma aproximação daquilo que é o nível ideal daquilo que é o nível real. Porque essas teorias aí que você menciona, me parece, tu me corrija se eu estiver equivocado, mas me parece que tanto aí os procedimentalistas, né, que são mais aí pro lado do Habermas e até do próprio John Rawls, e de outro lado ali os substancialistas, me parece que a grande questão aí é tentar fugir da subjetividade. Porque se verificou que o problema do direito no século XXI, talvez um dos maiores problemas, é o problema da subjetividade. Sim. E isso acaba se refletindo no mundo real, obviamente, né? No mundo processual, no mundo do fórum, porque as pessoas não entendem por que um juiz diz uma coisa e outro a 1 metro diz outra totalmente divergente sobre o mesmo problema. E tem uma questão de desenfrentamento da subjetividade, o que é que a gente pretende trabalhar, né? Às vezes quando aproxima direito e filosofia. Nós não podemos depender daquilo que o intérprete acha que é. Como é que a filosofia trabalha com isso? Essa é a grande questão. De novo, eu recorro a essa estratégia rawlsiana, né? A eliminação dos preconceitos, de todas aquelas, eu diria assim, de todas aquelas crenças que me formam enquanto sujeito. Claro que eu não consigo me destituir de tudo isso. Claro, até porque o sujeito não é uma pedra, né? Ele tem as suas preferências. Tem as suas preferências, a sua escolha, mas num sistema ideal nós conseguimos fazer o exercício, né? Ou então criar um determinado tipo de ficção no qual nós conseguimos pensar como puramente entes racionais, né? E aí, claro, a gente tem um ideal extremamente perfeito, poderíamos construir a partir dessa aposta um mundo ideal a partir do qual nós poderíamos aos poucos ir corrigindo as imperfeições do mundo real. Isso tem relação direta com os problemas da filosofia, né? No direito. Sim. Problema da justiça, por exemplo. Exatamente. Da ética. Como é que se trabalha com isso aí, fazendo a vinculação, Diego, com o direito? Como é que você trabalha com isso em sala de aula? Eu trabalho em sala de aula, eu utilizo alguns exemplos de coisas bastante concretas que acontecem, como políticas públicas, por exemplo, né? Um dos exemplos que eu gosto muito de utilizar é o exemplo da pobreza, né? Como erradicar este que não é só, veja, este não é só um problema de governo, não é só um problema da nossa sociedade, não é um problema jurídico, não é só um problema, é um problema vivenciado por todos nós, que causa alguns danos, alguns malefícios à nossa sociedade. E a gente precisa solucionar isso. Então, usando este método apresentado por Rawls do equilíbrio reflexivo, eu consigo trabalhar com estes dois extremos. O que seria uma sociedade, eu sempre uso essa expressão, mais ou menos justa, porque a gente não vai chegar a uma sociedade perfeitamente justa. Nós não somos perfeitos.
Mas isso tem a ver, ao fim e ao cabo, com as próprias teorias da justiça, né? Uhum. Tu também deve trabalhar bastante com isso, né? Envolve aí direitos humanos, questões de Sim. pobreza, tu vê essa com uma relação também fundamental aí Fundamental. na relação entre uma coisa e outra. Mas como é que tu poderia especificar isso? Assim? O ordenamento que pode alterar essa situação, né? Por exemplo, eu volto a uma discussão, de novo a um ponto lá de Rawls, que promove a discussão em outros autores. Nós temos que repensar aquilo que é chamado de estrutura básica da sociedade, né? Então, reorganizando essa estrutura, criando o que o Rawls vai chamar, né, o segundo princípio da justiça, é a igualdade de oportunidades para todos, né, equitativa, todos nas mesmas condições. Então, nós conseguimos corrigir este problema. Mas, de novo, né, a filosofia está aí no sentido de oferecer uma clarificação, uma fundamentação, uma conceituação desses conceitos que são caros, que são importantes para se compreender esta realidade. O segundo passo seria a aplicação. Aí, por exemplo, eu já vejo que a filosofia tem uma contribuição a dar, mas no âmbito da aplicação já não cabe mais aquilo que a filosofia pode fazer. Aí a gente já estaria dentro de uma outra esfera, como, por exemplo, o direito, né? Por um outro lado, poderia colocar a economia. Claro. Né? Nenhum desses pensadores aí que nós mencionamos aqui hoje, nem John Rawls, nem Habermas, nem Gadamer, nem Heidegger, escreveram para a realidade brasileira. Perfeito. Tu vê isso como um problema hoje a ser trabalhado, melhor trabalhado, ou na tua concepção isso não é um obstáculo considerável para que a gente consiga se apropriar dessas teorias e usar elas, né, na prática? Uhum. Eu acho que para a realidade que eles escreveram, acho que talvez este não seja o maior obstáculo, mas quando a gente procura trazer as teorias deles para o nosso contexto, a gente percebe muito mais discrepâncias, né? E eu tendo a acreditar que eles têm muito a contribuir com a nossa realidade, né? Talvez a gente tenha que superar, antes de pensar na real efetividade ou aplicação dessas teorias, num amadurecimento maior da nossa própria cultura, né? De que nós não sejamos, isso que você mencionava, tão subjetivistas assim, né? Porque isso me parece um pouco às vezes arrogante da parte de alguns indivíduos, e me parece que não é essa a questão quando se põe um problema em questão e se procura abordá-lo de todos os olhares possíveis, né? Então, eu acho que antes de se pensar, são teorias talvez muito distantes da nossa realidade, sim, mas eu acho que elas não são, e que esse não é o maior obstáculo, né? Talvez o maior obstáculo esteja num amadurecimento intelectual da nossa cultura. Diego, eu gostaria de parabenizar o trabalho que tu vem realizando aqui na Unifra, né? Te dizer que esse foi um dos programas que eu mais tive prazer assim, em gravar, porque realmente esse é um tema que me é muito caro. Né? Me parece que ele é condição realmente para a gente construir um direito mais apropriado ao trato do enfrentamento de uma complexidade que é cada vez maior, né? Passa ano, passa década, e o direito enfrenta tantos outros desafios que não planejou enfrentar há 50, Verdade. 100 anos atrás. Então, e fica aí o convite para outras oportunidades, né? Eu agradeço a oportunidade e, tendo outra oportunidade, com certeza estarei aqui discutindo. Nós é que agradecemos. E agradecemos também a você pela sua audiência e fique ligado conosco nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!